abrir. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Quem já encontrou, diga amém. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Diz o seguinte: pois também, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Vou repetir. Pois também, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Amém? Amém. Então este é o verso que vai nos acompanhar durante esta pregação de hoje. Então agora é o momento do hino especial e vou aqui cantar as estrofes do hino 339 Lar Adventista. Aqueles que tiveram o Inar possam acompanhar este mesmo hino. O caminho é longo e mau e nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. No deserto anelamos mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abraçador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por desertos o caminho do cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado nosso leito, nosso pão. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abraçador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Quanto anseio nossas almas por um lar de paz e amor. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã, onde não há mais pesares, não mais lutas, não mais dor. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abraçador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Amém. À noite. Então, se alguém não orar, não estudar a Bíblia, vai permanecer em pé? Não, não vai permanecer em pé. Cristo foi tentado no deserto por Satanás. Cristo orava e estudava a Bíblia. A pergunta é: Satanás orava? Mas Satanás conhece a Bíblia. Ai de nós se não lermos a palavra do Senhor. Então, digo-vos uma coisa, irmãos. Se nós não prontificarmos o joelho, aonde? No chão, não estaremos onde? Em pé. A luta não é contra carne e sangue, é contra o que, irmãos? Principados e potestades. Potestades. A luta é contra o príncipe deste mundo. Quem é? Satanás. Jesus diz que o príncipe deste mundo já foi derrotado. Aonde? Na cruz do Calvário. Então, a nossa alegria é vermos Cristo um dia. É por isso que estamos no juízo investigativo, onde nossas palavras, nossas ações, a verdade que o Senhor nos concede, porque Ele disse, João 8,32, conhecereis o que é? A verdade. E ela tem que fazer o que é? Libertar. A pergunta é, o libertar é o pastor colocar as mãos na minha cabeça?
Não, a Bíblia tem que falar por si mesmo. Mas irmãos, vamos na reflexão. Que dia é hoje? 2. Que dia semanal é hoje? Sábado. O sábado, o dia em que nós temos que fazer o quê? Dar culto racional ao nosso Deus, o nosso Deus Criador. Se entendessem, diriam amém. Amém. Mas como não entendem, ainda estão nas coisas do mundo a se preocupar. Será que não lavei a roupa? Será que a panela que está lá não vão roubar? Nós estamos a entender. Mas agora, sabiam que Satanás, quando o povo de Deus vem para adorar o Senhor, vem ele também? Sabiam? Vamos abrir a Bíblia, o livro de Marcos. O livro de Marcos, capítulo 1. Outra irmã pode adiantar com o livro do livro de Jó, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, Novo Testamento, depois de Mateus. Marcos, capítulo 1, nos versos 21. Sabiam que Satanás, quando os filhos do Senhor vêm para prostrar, adorar ao Senhor, ele também vem. A pergunta é, ele vem receber a bênção? Não. A alegria é que Jesus também vem. E se Jesus também não viesse, o que seria de nós? Marcos capítulo 1, versículo 21. E entraram em Capernaum. E logo, qual é o dia aí? Sábado. Qual é o dia? Entraram em Capernaum. E logo no dia do sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Entenderam, irmãos? O demônio se manifestou. A pergunta é, Satanás também não veio? Mas a alegria é que Deus também está lá. É por isso que quando se estuda a palavra de Deus, uma criança chora ao ouvir a palavra. Não é a criança, é Satanás agitando a criança para que possa chorar. Crianças de um lado para o outro, distraindo a pessoa que naquele exato momento ia ouvir uma verdade presente para haver uma mudança. Estamos a entender? Jó, já abriu Jó? Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, nos versos 6, também nos dá uma coisa que nós temos que levar para a nossa vida. A luta não é contra a carne. É contra as potestades, o príncipe das trevas, Satanás. Jó capítulo 1, versículo 6 diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Entendemos, irmãos? A luta não é contra carne e sangue, é contra o quê? Principados e potestades. Principados de potestade contra Satanás. Satanás no sábado também vem. Satanás vem. Mas a alegria é que Deus também está lá. É por isso que as trevas e a luz se dão? Não se dão. O dia hoje é do Senhor e nós temos que dar culto racional ao nosso Deus. Satanás sabe que o dia é hoje. É por isso que os demônios também vêm. Estremecem para levar as pessoas a não compreender a verdade presente. Para compreender o quê? A mentira que ele levou a multidão a adorar que dia? Domingo. Estamos a entender? Então, se não lermos a Bíblia ou a oração, o que é que diz a serva do Senhor? A serva do Senhor, capítulo 32. Capítulo 32, quem tiver o livro, Grande Conflito. Aí temos a imagem do quê? As cidades. Capítulo 32, esta página é condensado do livro. Página 329. Diz-nos uma coisa que nós devemos pôr em prática. A serva do Senhor, a aspiração 329, do capítulo 32, Grande Conflito. Diz assim: Satanás bem sabe que todos quanto ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Não sei se entendemos. Satanás, a artimanha dele é te levar a não fazer o quê? A orar e não estudar a Bíblia. É por isso que estudar a Bíblia e a oração chama-se o quê? Santificação diária. Então a vinda de Cristo não nos encontrará como ladrão da noite.
Paulo diz, a primeira carta de Tessalonicenses 5, nós somos filhos do quê? Do dia, não da noite. Porque os que se embebedam-se quando? De noite. Então nós somos do dia, devemos clarear. Jesus, convém que façamos as boas obras enquanto é o quê? É dia, porque vem a noite em que ninguém poderá fazer o quê? Trabalhar. O verso, o irmão leu muito bem. Se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Se a irmã, o irmão não falarem de Cristo, alguém vai se preparar? Se alguém não falar que a destruição será onde? Na cidade, alguém vai se preparar? Jesus disse aos discípulos, ide para onde? Para a cidade. Estão a ver? A destruição do mundo não é na cidade. Ide para a cidade, porque vem o quê? Vem o quê? A destruição sobre a cidade. É por isso que Satanás hoje faz o quê? Cerca a população, o povo de Deus onde? Na cidade. Mas Jesus diz-nos uma coisa, Mateus 24. Quem estiver onde? No campo, não volta onde? Na cidade. Se a trombeta der sonido incerto. Então hoje é a tua função de fazer o quê? Dar a trombeta como um sonido certo. Lembra Mateus 28, ide a toda gente, ninguém pode te parar, tem que pregar a verdade presente dentro e fora do tempo. Vamos orar. Muito obrigado, Santíssimo Deus que estás no céu, magnífico é o seu nome. Eis-nos aqui como a menina dos teus olhos, para te render graças e louvor e levarmos ao seu santo nome a toda a gente e apressarmos a sua vinda, porque ela mostra-nos com indícios que o Senhor mostrou aos seus apóstolos. Mas o último sinal que o Senhor deu é a proclamação do Evangelho a todos os ouvintes. E o Senhor levará a semente da verdade nos seus corações, para que haja um ministério convertido e que todos se preparem enquanto é hoje. Porque o Senhor não os quer amanhã, mas quer os hoje. Mas temos uma luta maior que é contra o nosso inimigo, Satanás. O Senhor o venceu na cruz de Calvário. Mas hoje, Senhor, precisa de jovens, crianças, mulheres, que não se compram e não se vendem. E que o Senhor nos possa ungir com o óleo da justiça, que é a capacitação de refrigério do Espírito Santo. Mantém-nos em pé, Senhor, para falarmos segundo a sua vontade. Use, Senhor, esse instrumento para que fale a sua boa nova com grande poder e glória. Seja feita a sua vontade, na graça e no amor de Cristo Jesus. Amém. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se você não falar para o teu amigo, tua amiga da escola, vai saber que o dia é o sábado? É por isso que não está aí, porque você não diz. E se você não dizer, o sangue da sua amiga, seu amigo, estará sobre quem? Sobre si. Você não diz que vem o quê? A ira de Deus sobre a cidade. Agora vamos para os eventos finais que Jesus deu aos discípulos. Qual é o livro de eventos finais para o tempo do fim? Qual é o livro? Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo foi dado a quem? A João. O último profeta. Em Patmos. Estamos a entender? Necessitamos de profeta hoje? Não. A lei e o testemunho. É isso que nós queremos. A guarda dos mandamentos são 10. O testemunho de Jesus. Nós sabemos que é o quê? O espírito de profecia, dom profético que nós temos. Irmã Ellen White, é por isso que temos o grande conflito que mostra que já não há tempo. Agora vamos para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, nos mostra a última mensagem. Não se esqueçam. Se tiver algo para anotar, anote. Anote, se tiver caneta, anote. O tema para a mensagem é o alto clamor. Se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar? Se alguém não anunciar que vem uma guerra por aí, alguém vai se preparar mesmo? Não, temos que avisar. É por isso que o Senhor nos chama de o quê? Atalaias. Atalaia não pode dormir, mas já muitos atalaias estão a dormir e enchem comida, e ficam sentados. Parece que tudo está bom, mas não está nada bem. O atalaia tem a função de dar um sonido, avisar que, ei, irmãos, vem uma guerra.
Temos que se preparar para a batalha. Vejam Jesus, vendo que o seu ministério está quase para findar. O que é que ele fez? Sabia que havia de morrer. Ele sabia que tinha 3 anos e meio. O que é que ele fez? Ficou triste? Não. Fez uma escola, porque Caifás e Anás não entendiam a mensagem. Que até a primeira vinda de Cristo, quem foi que pregou? João Batista. Mas por que o povo não entendia a primeira vinda de Cristo? Mas o Senhor deu àqueles que estudam as profecias. Quem foram? Os magos do Oriente. Disseram a quem? Rei Herodes, aqui nascerá o quê? O Messias, o rei. Oh, o rei disse, não, quem é esse? Por que não soube eu disso? Estamos a entender, irmãos? Vamos encontrar o homem, vai nascer aonde? Estamos a entender, irmãos? Cristo sabia que tem 3 anos e meio que restavam. Então, se você soubesse que só faltam 3 anos e meio, o que você gastaria esse tempo? Cristo fez uma escola, enviou os 70, os discípulos, casa a casa, pregaram o evangelho, os ensinaram o último método. Qual é o método para as cenas nacionais? A obra médica missionária. No Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? É isso que a igreja já não quer hoje. O braço do Senhor. O que é isso, irmão Mauro? O braço do Senhor é aquilo que acompanha o evangelho. O médico e o pastor andam juntos. A obra médica missionária. Entendemos? É por isso que não há aquilo de um profeta vir ter com uma irmã, ou um irmão, para chegar que não, tenho curas. Não, não é isso. A obra que o Senhor nos deu para as cenas finais é o quê? Preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. Mas em primeira instância temos que apresentar o quê? O braço. Em todas as famílias há alguma pessoa que está doente. Apresentem as plantações, as plantas, métodos naturais. 8 remédios naturais que Deus nos apresentou para o povo. Mas nós sabemos, assim como foi no derramamento do quê? Da chuva temporã. Chuva o quê, irmãos? Temporã. É o que nós estamos à espera do quê? Chuva o quê? Seródia. Nós estamos a entender. Chuva seródia. O último amadurecimento do quê? Da semente. A semente que hoje fazemos o quê? Plantamos. Lembra os discípulos no tempo de Jesus? Plantavam os 70 enviados, casa a casa. Estavam a plantar para o quê? Para o derramamento da temporã. A mulher Samaria, quando viu a doutrina de Cristo, foi a Jerusalém adorar? Foi a Jerusalém? Não! Preparar o quê? A chuva temporã. Agora, se você soubesse que Cristo está a fazer uma escola, você iria para essa escola que Cristo está a preparar para a morte? Você iria? Iria mesmo? Quem estará comigo? Quem estará comigo? Preparando o povo para o quê? O ano 34. Estamos a entender? O ano 34. Quem morreu? Estevão. Agora, Cristo está a preparar. Atalaias, jovens, meninas, irmãos, preparar para o ano chuva seródia. É por isso que na temporada houveram quantas pessoas batizadas por dia? 3.000 almas. E já quanto ao último amadurecimento? Qual é a última igreja? Laodiceia. É o número 7. Conclusão. O hoje é o 7º dia, o 6º. Então, a perceber a plenitude da divindade de Deus. A última lâmpada. É por isso que ela tem maior luzes. Não pode escolher. Tem que seguir a luz de Cristo por completo. Apocalipse capítulo 14 nos mostra aí, nos versos 6 até 12, as 3 mensagens angélicas. E aí no versículo 6, João vê um anjo voar pelo meio do céu. Continha o quê? O evangelho eterno. Lembra o que Jesus disse no Mateus 24? Este evangelho do reino deve ser proclamado a toda a gente em testemunho. E virá o quê? O fim. E aí João complementar. Vem um evangelho com um anjo assegurando o evangelho. Mas vejam uma coisa. São os anjos que vão proclamar? Nós é que vamos proclamar.
Por que viu o anjo voando? Porque a mensagem era muito o quê? Apressada. O anjo está em pé por quê? Porque não tem como sentar. Vejam quando chega uma visita. Senta aqui, senta aqui. A visita, não tem como sentar. Porque o que eu estou a trazer é muito breve. Estão a ver como os anjos são? É muito breve. É por isso que as mensagens dos 3 anjos são de brevidade. Prepare-se hoje. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Mas aí a primeira mensagem diz que temei a Deus e dai-lhe o quê? Glória. Lembra o apóstolo Paulo? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Nos faz voltar aonde? Ao Éden. Estamos a entender? Ao Éden. Terminou a mensagem? Não. Adora quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É a primeira mensagem essa aí. É a primeira mensagem que remete o sábado em questão de viver, em questão de alimentar-se, em questão de vestir. Então o Éden tem que ser restaurado. Lembre-se, o Éden tem que ser restaurado. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Eu vim buscar o que se havia perdido. Não foi no Éden? É por isso que Jesus hoje envia homens e mulheres como Neemias e Esdras para repararmos as brechas que Satanás deitou a verdade por terra. A segunda mensagem diz o que aí? E seguiu-se o segundo anjo aí. Caiu, o quê? O que caiu? A Babilônia. O que é Babilônia? A grande mãe, a grande meretriz, a prostituta. Qual é o inimigo do povo de Deus? Nós estamos a estudar. O papado, a Babilônia. Se a estátua de Nabucodonosor tem que estudar Daniel e Apocalipse. A estátua de Nabucodonosor diz que tem que se fazer o quê? Uma imagem de ouro. Agora pergunto, ouro estava em que parte? Estava em que parte da estátua? O ouro estava em que parte? A cabeça. Oh, tu orei, tu és o quê? A cabeça, tu és o ouro. Estamos a entender? A imagem do ouro. Então, seguiu-se o que é o terceiro um anjo. Se alguém adorar a besta e receber o que? O sinal na sua mão ou na testa, o tal beberá do vinho da ira de Deus. Agora, faça o seguinte. A mensagem do segundo anjo e a mensagem do terceiro anjo se juntam. Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema? Clamor. O alto clamor. A mensagem do segundo anjo, caiu Babilônia. E o último lembrete, se alguém. Vamos a Apocalipse 18. 18, versículo 1 e 4. E depois destas coisas vi descer do céu o outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e cuide de todo espírito imundo, e cuide de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Vejam o versículo 4. E houve outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Estamos a entender? O que é a marca da besta? A marca da besta o que é? É o domingo. Estamos a entender? O domingo é o filho do papado, o inimigo do povo de Deus. É por isso que a mensagem do terceiro anjo se avoluma como um alto clamor. Com o quê? A chuva seródia. Então, para termos a chuva seródia, temos que fazer o quê? Clamor alto. O que é isso, irmão Mauro, de clamor alto? Lembra os discípulos, Jesus, no Atos 1. Vós me sereis testemunha e recebereis o que? A virtude do Espírito Santo. Estamos juntos, não é? Mas permaneçam onde? Em Jerusalém. Agora, qual é a Jerusalém espiritual hoje? A Adventista do sétimo dia é que tem a verdade para os eventos, para as cenas do fim. Estamos a entender? Os discípulos, para terem o refrigério da temporada, tiveram que fazer o quê? Chorando, orando, confessando: irmão, eu já não tenho desavenças contigo. Irmão, eu já não tenho nada para consigo. Te perdoo. Estamos a entender? É isso que o povo deve fazer para ter o quê?
a chuva se rodeia. O mundo te vê que não. Esses sim foram enviados pelo Senhor. Assim como eles se confessaram um para com o outro e foram proclamar o Evangelho. Disseram, esses são homens indoutos, sem letras. Mas esses foram enviados por Jesus. É que nós devemos fazer hoje, refletir a imagem de Deus. O caráter de Deus tem que estar sobre nós para proclamarmos a última advertência, a mensagem do terceiro anjo. Então hoje é um tempo de nós fazermos reflexão todos os dias. Os costumes babilônicos não devemos colocar dentro da igreja para que o mundo não nos confunda. Estamos juntos, não é? Então deve haver uma reforma. A reforma não terminou com Martinho Lutero, John Wycliffe, John Huss. Ela vem até nós. Porque nós temos que ser como que? Neemias e Esdras. Repararmos as brechas que Satanás deitou por terra. As pessoas que vendem no sábado têm que fazer o quê? Assim diz o Senhor. Hoje é o quê? É o sábado. As pessoas que fazem o quê? Cozinham hoje têm que fazer calar. E se nós calarmos, somos atalais? Não somos atalais. Compactuamos com o engano, o erro de Satanás. Então, um dos enganos de Satanás é silenciar o púlpito, para que não se pregue o quê? As 3 mensagens angélicas. Então, se nós não pregarmos as 3 mensagens angélicas, que nos mostra que o inimigo do povo de Deus é o papado, não é uma aliança? Se não falarmos, já não é uma aliança? Não é uma aliança já com o mundo? Já não há pregação. Então aqui não é necessário virmos ao púlpito, porque o Senhor tirou-nos da pedreira do mundo, da pedreira do mundo, para sermos sacerdotes de Deus, atalais para levarmos a mensagem e dizermos, sai dela, povo meu. Há muita gente que está onde? Adoração dominical. Ezequiel 8, vem o quê? Uma lei dominical, irmãos, uma lei dominical. Ezequiel 9, sabemos nós, é o tempo do quê? Selamento. Selamento, lembre-se. Ezequiel viu no Ezequiel 7, nos 4 cantos da terra, o que é que acontece? O que acontece nos 4 cantos da terra? Foi dito Ezequiel, vem o quê? O fim. Vem o fim. Estão a ver a atalaia? Tem que anunciar ao povo que vem o fim. Apocalipse 7 também é dito lá. Nos 4 cantos da terra, quem está a segurar? Os anjos. Lembre-se o selamento. O que é selo de Deus? Selo de Deus. O selo de Deus. Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o quê? O Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então o que deve desaparecer? Toda a amargura, a cola, a cólera, a gritaria. Confessar um para com o outro. Para que a graça de Cristo deve vivenciar em quê? Em nós. Se nós não entendermos isso, o Senhor não nos considerará o Espírito Santo. Não nos considerará o último amadurecimento da semente. A chuva será, irmãos, para irmos a toda a gente. Então, ir para o céu é um sacrifício. Tem que abandonar as coisas do mundo e viver para Cristo. Gálatas 2:20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É exatamente assim. Renúncia, renúncia. Agora, como povo, nós necessitamos o quê? O batismo do Espírito Santo. Para que o Senhor conceda-nos o refrigério, irmãos. Acho que nós não queremos refrigério. Agora vamos para o livro de Jeremias. Jeremias é um pouco aqui, um pouco ali. Jeremias 51. Jeremias 51. Há muita gente que pensa que a Babilônia muda. A Babilônia não muda. A Babilônia não muda. Qual é o país da liberdade religiosa? O país da liberdade religiosa qual é? Estados Unidos da América. A imagem da besta, a igreja e o Estado vão se unir para fazer o quê? Perseguir o povo de Deus. Nós estamos a estudar, nós. Lembre-se, Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra o quê? A mulher, a semente de Cristo Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm o quê? O testemunho de Jesus Cristo. Jeremias 51, versículo 6, 7, 8 e 9. Terminamos. Fugir do meio da Babilônia. Viram o primeiro termo? Temos que fugir do meio da Babilônia. A Babilônia também pode ser contada como mundo. Não peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Fugir do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade.
porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberão as nações. Por isso as nações, entendeu? As nações fizeram o quê? Enlouqueceram. Quem bebe vinho torna-se puro. A mente ainda está sã. Então aqui Jeremias diz que as nações enlouqueceram. É por isso que quando vejo uma irmã, um irmão está no domingo, já está louco, não sabe o que faz, pensa que os mandamentos de Deus são esses mesmo, pensa que está a guardar, está no domingo, estamos a ver? Porque Satanás cegou a consciência das pessoas, então estão loucas. O que diz Jesus? Se me amar, tem que guardar o quê? Os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? O Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Então, se existe o Espírito da verdade, é claro que existe o quê? O Espírito da mentira. Quem é o engano? Quem é a mentira? O pai da mentira, quem é? Satanás. Então, ele tem triunfado sobre a mentira desde onde? O princípio, o jardim do Éden. A serpente falando. Não é o dragão, a antiga serpente? Não é ela hoje que está a perseguir a mulher? Então, logo, se persegue a mulher que são, logo todas pertencem a ele. Jesus é o esposo, então não virá para mulheres, virá para uma mulher. Então todas são prostitutas. Estamos juntos aqui. São prostitutas. Uma virgem, uma que não se contaminou com a sua boca, só testemunha quem? A Jesus. Guardando que dia? Por mais que aqui não estejamos em maioria, mas a verdade que nós temos, aquelas pessoas que acordam matinal, na hora matinal, logo cedo, não tem a verdade. Então a missão é nossa, de levarmos essa verdade, dizermos o que vocês estão a fazer, não é o que a Bíblia diz. Então não condena aquelas pessoas, porque ainda não têm a verdade. Porque Jesus diz, devem conhecer a verdade, e ela tem que libertar. Então hoje elas acreditam no profeta, no apóstolo, no pastor, que os leva para o engano. Mas nós que temos a verdade, que somos a menina dos olhos de Deus, temos que fazer o quê? Adverti-las, indo onde? Casa a casa, para elas verem que as coisas são assim na verdade. Nós todo esse tempo estávamos no engano, porque os irmãos depois disso, disseram, não é? Mas se os irmãos ou irmãs não advertissem, saberiam? Não. Então nós temos que ser gratos na verdade que o Senhor nos concedeu. Não sermos ingratos, levarmos uma cadeira a sentar. Se o decreto dominical vem, tá bom, há de vir. Afinal, quem vai avisar? Porque a mensagem diz, se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? O sangue daquelas almas será sobre quem? Sobre nós. Se não avisarmos que o Senhor está vindo, lembrem-se, Noé pregou quantos anos Noé? 120. 120 anos. Não tinha muita gente, mas entraram quantas pessoas na arca? Ele e a sua família. Ele e a sua família. Então Deus não se importa com o número, se importa com a qualidade. Qualidade. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Estamos a ver? Estamos a ver, nós estamos no deserto. Estamos numa preparação. A terra não é o nosso lar. O deserto não é a sua morada. É o quê? É uma passagem. Estão a ver? Vai te faltar água no deserto. Vai te faltar comida. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Porque no deserto é para ser tentado, para ser aprovado. Estamos a entender, irmãos? Então, Noé estava dentro da arca. Mas a arca estava a banar. Em algum momento saiu para espreitar da janela. Em algum momento ficou a abrir a porta. E quem fechou a porta foi o anjo do Senhor. Então isso mostra que, se é o anjo do Senhor que fecha a porta, você bate casa a casa e as pessoas fecham a porta. Não vê mais aqui. Você que fechou? Estamos a entender? A pessoa que fez a sua escolha. Então o Espírito Santo faz o quê? Abandona a terra e vai para onde? Para o céu. É o tempo de selamento esse aqui. A verdade que as irmãs têm, irmãos têm, não abandonem. É essa a mensagem.
temos que passar por tribulações por conta do amor de Cristo. Lembra os discípulos a todo momento. Todo momento. Eles não tinham nada na terra. Jó disse, nu eu vim e nu eu voltarei. Estamos a ver? Viemos com alguma coisa na terra e vamos voltar sem? É assim mesmo. Então agora vamos para o livro. Vamos à Bíblia agora, Timóteo. Timóteo. 1 de Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 4, nos versos 16. Diz assim: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Entendemos? Tende cuidado de ti mesmo. De ti mesmo. Então é por isso que nós temos que orar antes de fazermos o quê? De pregar. Temos que orar, porque podemos pregar casa a casa e sermos reprovados. Por conta do quê? Pregar e não praticar. Tem que pregar e viver aquilo que você tem pregado. Noé pregou 120 anos que o dilúvio vem, a destruição do mundo pela água. Dia seguinte, o que fazia Noé? Levava o martelo, fazer o quê? Martelar. Estão a ver? Pregar e viver. Pregar e viver. O mundo não vai acreditar. É por isso que o mundo hoje já não lê a Bíblia. Por quê? Já não acreditam. Então agora o mundo tem que fazer o quê? Ver as tuas ações. Então o mundo, ao contemplar as suas ações, vão fazer o quê? Vão ir ao encontro de quê? Da Bíblia. Então o mundo, para entender que estamos nas cenas finais, assiste o quê? O noticiário, o jornal. Mas o cristão é assim mesmo? O cristão lê a Bíblia. Então, para eles já não é novidade. Então, irmãos, o decreto vem por aí. Antes que saia o decreto, temos que nos arrepender para que o Senhor faça o quê? Trabalhe, use o instrumento que somos nós. Davi, no Salmo 119, verso 126, diz o quê? Já é tempo, Senhor, de operares, porque o homem tem quebrantado a tua lei. Então, quando o homem mudar a lei do Senhor para colocar o domingo como universal, dir-se-á não sei o quê? A apostasia nacional. Vimos? O limite da paciência de Deus vai aqui, até que geração? Não estudamos a Bíblia. O ex divino tem que estar na nossa consciência. Até a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor. Já estamos no fim, nós. No fim do fim, irmãos. Agora, por que Daniel... Já pensaram, por que Daniel foi levado à cova dos leões? O que é aquilo? Marca da besta. Estamos a entender? Estamos a entender por que Daniel foi levado à cova para a morte? Vamos, Daniel 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 4. Vamos lendo, vamos lendo. Então os príncipes, os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Viram? Não tinha vício, não tinha culpa. Continuando, 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Viram? Não acharam vício, não acharam culpa, porque era obediente, era temente a Deus e temia quem? Ao seu rei. Então agora, vamos achar alguma coisa contra ele, contra o seu Deus. O que é? A lei. Para que ele possa fazer o quê? Desobedecer o seu Deus. Continuando. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Então todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real a fazerem firme a este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, é minúsculo, ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Entendemos? Há um edito, há uma lei que se faça que todos possam fazer o quê? Adorar o rei. Estamos a entender?
Não pode algum homem adorar o outro Deus. Mas essa lei era para todos ou era para Daniel? Era para Daniel. Era para Daniel. Por quê? Daniel obedece a Deus mesmo onde? Mesmo onde? Na Babilônia, no mundo. Já agora, quem é Daniel? Daniel era um remanescente. Não somos nós? Se perseverarmos até o fim, seremos nós. Jesus virá para nos levar. Quem é Daniel hoje? Lembre-se, Daniel. A consciência estava na razão. O primeiro indício, mudaram o nome dele. Está bom. A identidade, viram? Mudaram o nome dele. Mas ele, ao mudar o nome dele, disse que não, já não estou em Jerusalém, aqui tenho que viver os costumes babilônicos. Não. Oh, peço-te 10 dias para que eu faça o quê? Para que comamos o quê? Água e o quê? Legumes. Legumes. Mesmo que ele não estivesse onde? Em Jerusalém. Mas a consciência tem que estar na razão, porque sabia Daniel, nem vinho, nem o quê? Nem carne devemos alimentar-nos. Temos que estar onde? Em constante perseverança no Senhor. Mas sabiam, irmãos, que ao beber vinho não tornaremos sábios? Sabiam? O porquê de Daniel requerer ao chefe dos eunucos não beber vinho, não comer da iguaria do rei, para não se contaminar, para não pensar já loucuras. Estão a ver? É por isso que ele diz, não bebeu vinho e não comeu da iguaria do rei, dos manjares do rei. Por que vinho? Nadab e Abiú. Conhecem Nadab e Abiú? O que fizeram? Trabalhavam onde? No santuário, no tabernáculo do Senhor. Eles bebendo vinho todos os dias, iam ao santuário do Senhor. Já não sabiam discernir do sagrado e o comum. Deus deixou só. Matou. Para ir à casa do Senhor não pode ir como? Contaminado. Tem que ir purificado. Purificado. Nós somos sacerdotes de Deus. Ao sair de casa, os 6 dias que o Senhor te concede, tem que se santificar com grandes mudanças e encontrar o Senhor quando? No sábado. Por que o sábado? 7º milênio. Estaremos aonde? Estaremos aonde? No céu. Apocalipse 8. Nós estamos a estudar a Bíblia. Continuando o historial. Agora, pois, ó rei, confirma um edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura. Então, o rei assinou a escritura. Já há uma lei que toda a Babilônia, todos devem fazer o quê? Prestar adoração ao quê? Aos deuses pagãos. Somente ao rei devem adorar. Mas Daniel parou aí, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Deu graças a Deus. Não ficou alarmado. Oh, o rei está a fazer um decreto. O que é que eu vou fazer? Então, prepare-se para a crise no tempo da paz. Estão a entender? Quem se preparar no tempo da paz, o tempo da crise, é para se preparar? Não! É para fazer o quê? É para fazer o quê? Se é para aumentar mais daquilo que você fazia. Estamos a entender? Não vai ficar alarmado, porque Deus é contigo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Estamos a entender? Então vem uma lei dominical, irmãos. Uma lei dominical, mas o povo de Deus está a dormir. Se assim vem a lei dominical, tá bom que venha. É assim como o povo vive hoje. O espetáculo que se vive dentro da igreja. Então tem que se reformar a casa de Deus. É por isso que diz Jesus: vós recebereis o que é a virtude do Espírito Santo. Tem que iniciar fora? Não, tem que iniciar onde? Em Jerusalém. E pregamos em Jerusalém, para depois ir para onde a mensagem? Para todos. É por isso que Pedro diz que o tempo da graça tem que terminar com quem? O povo de Israel. Por que termina com o povo de Israel?
porque foi o povo que foi dado maior luz com grande medida, diferente do mundo. Então Deus hoje quer reformar o seu povo. Estão a ver peneira? Peneirar o relambeu. Estão a entender? Quem coopera com Deus, vamos ver aqui na peneira aqui. O relambeu. O Israel. Kuma é nene, pé. Do kuma é nene. Quando sair a boa semente, o bom amendoim, levamos para onde? Não é para a panela? Agora, quando sai o bom amendoim, aqui eles perseveram em constante reforma com o Senhor e arrependimento. Vão fazer para onde? Pregar o Evangelho. É aqui que o mundo vai dizer que sim, Senhor, esses são do Senhor. Haverá confusão? Porque é um corpo. Um corpo, quem regula o corpo? A cabeça. É Jesus. Felipe, vai para lá. Mateus, para lá. Estamos a ver? É assim. É assim que Deus vai trabalhar com o seu remanescente do fim. Agora estamos a dizer que sim, somos remanescentes. Tá bom, somos remanescentes. Mas aqui no remanescente tem que se fazer o quê? Peneirar aqui. Porque é o quê? Há costumes babilônicos que estão onde? Aqui. Nós estamos a entender. Então, quando se prega uma verdade presente, dizem o quê? Não assusta convidados. Estão a ver? Não assusta convidados. Mas é assim mesmo. Afinal, quem fala aqui? Quando nós iniciamos na pregação, no estudo, não é Deus que fala? É por isso que diz, assim diz o Senhor. É essa a nossa mensagem. É essa a nossa mensagem. Então, estimados irmãos, já estamos no fim. Agora podemos abrir o livro de Atos. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versos 19. Alguém pode tomar a leitura nos versos 19. Em voz alta. Verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Estão a ver a mensagem para recebermos o Espírito Santo? Arrependei-vos e o quê? Convertei-vos. Então, arrependimento e reforma andam juntos, porque vem o que é aí para podermos proclamar a lei dominical, comprar e vender. Mas isso é para encontrar quem? Daniel. Para encontrar o quê? O povo de Deus. Agora, quem vendeu a sua primogenitura por conta de comida? Quem foi que vendeu? Esaú. Esaú. Hebreus 12, versículo 14 até 17. Esaú vendeu o direito da sua primogenitura por conta do quê? Estômago. O decreto que vem não é comprar, investir e comer. Não é comer e vestir. É isso aí. É por isso que tem que vir um decreto. Então todos somos chamados a nos arrependermos. Mas há muitos que nasceram do batismo da água. O que diz Martinho Lutero, um reformador, diz: tenho visto que o velho homem não morreu completamente sobre o batismo da água. Mas descobri que o infeliz sabe o quê? Nadar. Estamos a ver? Sabe nadar, mas morreu sobre o batismo da água. João Batista batizava com água. Mas João Batista disse que vem um que batiza com quem? O Espírito Santo. Mas o Martinho Lutero diz que descobri que o infeliz sabe nadar. Então tenho de matá-lo com quem? Todos os dias, com o batismo do Espírito Santo. Diriam amém se entendessem. Amém. Mas como nós vamos a entender? O que diz a serva do Senhor? Lembre-se, em que ano Jesus tornou-se sumo sacerdote no lugar santo? Em que ano? Em que ano Jesus tornou sumo sacerdote no lugar santo? 1844. Não entendemos. Em que ano Jesus tornou-se sumo sacerdote no lugar santo? Ano 31. Nós estamos a entender. Ano 31. Esse ano foi o ano que Jesus fez o que aos discípulos? Deu o refrigério do que? Chuva temporal. Estamos juntos. Em que ano Jesus tornou sumo sacerdote no lugar santíssimo? Já vem a tua resposta. Já vem a tua resposta. 1844. Para surgir o quê?
O último movimento adventista. Qual é a última igreja? Laodiceia. Estamos a viver as cenas finais. Estamos nos dias do quê? Expiação. Se o povo está a viver nos dias da expiação, tem que fazer o quê? Orar, jejuar, confessar a Deus, mas já não o confessaram, já confessaram, Arão já está lá dentro no lugar santíssimo. Será que os meus pecados todos, confessei todos? Será que me foram perdoados? É por isso que há uma angústia lá fora. Lá. É assim que nós devemos fazer aos dias de hoje. Os discípulos, ao entrar Cristo no seu ministério no lugar santo, receberam o benefício de quê? Chuva temporã. Agora nós, quando entramos com fé no lugar santíssimo, vamos receber o benefício do quê? Chuva serôdia. O que diz a serva do Senhor? No livro, eu recomendo novamente. Leiam este livro. Leiam este livro. Está escrito? Grande conflito. As cidades. Jesus, ide à cidade para preparar o quê? A Páscoa. Estão a ver? A Páscoa acontece onde? Na cidade. O grande drama acontece no campo ou na cidade? Esse grande drama está a vir. No campo ou na cidade? Estão a entender? É por isso que diz Mateus 24, aquele que estiver no campo, não volte para onde? Estamos a entender, irmãos? É aqui onde tudo será destruído, mas é aqui onde Satanás contamina a comida, contamina o vestuário, contamina a música. Todos nós estamos concentrados aqui? Estamos a entender, irmãos? Mas o que diz a serva do Senhor? Capítulo 28, do grande conflito 309. 309, o tema, o título, está escrito o juízo investigativo. Juízo investigativo, de 309, capítulo 28, diz assim: os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Depois continua. As preciosas horas, entenderam? As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou à ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da palavra da verdade, com fervor e oração. Entendemos? Ninguém está livre de ser tentado por Satanás, mesmo que seja 1 hora ou minutos. Jesus, orai sem cessar para que não entres em quê? Em tentação. Continua a serva do Senhor dizendo: todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Que Deus possa nos abençoar e que hoje possamos nos preparar, porque Cristo está quase a terminar, a afinar a obra do lugar santíssimo. Lembre-se, quando Arão terminava a obra, ele vinha onde? Ao pátio para fazer o quê? Impor as mãos sobre o quê? O bode emissário. Que é esse? O bode Azazel, Satanás. E depois inicia o quê? A festa. Festa dos tabernáculos. Jesus terminando a obra. Inicia o quê? Festa dos tabernáculos. E Satanás, sabemos, desce o anjo para aprisionar, mas não aprisionar em forma de correntes. É uma solidão, assim como o jovem lá representado pelo anjo no Levítico levava o quê? O bode para o deserto para ficar como? Solitário. Irmãos, irmãs, vamos estudar a Bíblia e a lei. Já viram no Apocalipse? João, quando viu o anjo, ele curvou-se perante o anjo. Viram, não é? Curvou-se perante o anjo. Já a vinda de Satanás, essa contrafação está vindo. Percebe uma coisa? Quem preparou a primeira vinda de Jesus? João Batista. Agora, quem prepara a vinda de Satanás? É o papado. Obrigado, irmã. É o papado. Porque vem quem? Satanás. Quem é o falso rei do norte? Daniel 11. Daniel 11. O falso rei do norte que vem em navios. Quem é? Furacões. Satanás. Mas quem prepara o caminho da vinda de Satanás? Quem é? O papado. Agora, quem prepara a vinda de Jesus agora? Não somos nós? Sim.
temos que ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, chama-se o Papa Anticristo porque quer parecer como quem? Jesus. São coisas que devemos entender. Se Satanás está a vir com seus grandes enganos, e ele virá, mas a grande alegria é que não virá das nuvens. Então, quem estuda a Bíblia sabe que Satanás não vem das nuvens. Mas a Bíblia, Jesus, ao relatar Mateus 24, ele diz que, se possível, ele pode enganar a muitos. Porque ele virá com um tom. Aquele tom que Jesus dava em pessoas, com as pessoas, fazia milagres, vai fazer milagres e prodígios. Muitos podem acreditar. Se hoje acreditam nos profetas, não vão acreditar nele? Estamos a ver? Então, malabarismo não pode nos afetar. A lei e o testemunho. E ele, pelos seus frutos, vamos conhecer. Vai dizer, temos que guardar o quê? O domingo. Estamos a ver? Não se revelou? E Satanás vai fazer o quê? Ressuscitar o quê? Os demônios. Para dar a contrafação. Porque Jesus virá com os anjos, sabemos? Então, logo, ele virá com os demônios. Os apóstolos, vem nos apóstolos, vem nos Finais capítulo 11, para quem deseja. Os apóstolos, João Batista lá, ou seja, Paulo lá, João lá, Lucas lá. Estão a dizer que agora é domingo. Vão acreditar? Estão a ver? Parece que é real. Mas é o quê? É contrafação. Pedro está a dizer lá que tem que guardar o domingo. Hás de ir? Mas se não estudar a Bíblia, há de ir. Estamos entendendo? Se até o próprio João na ilha do Patmos curvou-se perante o anjo disse, não, João, eu sou teu irmão e dos outros dos seus irmãos. Somente a Deus tem que fazer o quê? Adorar. Estamos juntos. Já agora aqueles que se ofendem na sã doutrina, o que a Bíblia diz? Vamos para o livro de Pedro. É o último texto esse. Pedro. Já acharam Pedro? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, nos versos 21 e 22. Alguém pode tomar a leitura em voz alta. Aqueles que se apostatam-se da fé. Ouvindo o quê? Ventos de doutrinas, já negaram a verdade do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22. Alguém pode ler aí? Diz o seguinte: Okay. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo e voltasse para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Como eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a resolver-se no lamado. Não sei se entendemos. O que voltou para o seu próprio dono? O cão. Estão a ver? Não entendemos o texto ou é a tradução? Porque melhor lhes fora não conhecerem o quê? A justiça. O que é justiça que diz Salmo de Davi? Salmo 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna. A tua lei é a verdade. Então desviar-se da lei do Senhor. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porque Jesus diz, conhecereis o quê? A verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. O que é verdade? Verdade é a Bíblia, a verdade é Jesus, a verdade é a lei. Então, continuando 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Tens a verdade, Senhor, agora. Então muitos fazem o quê? Apostatam-se da fé, ouvindo o quê? Fábulas, doutrina de demônios, doutrina de homens que falam filosofias. Então o que acontece? Se desviam da luz. Mas a Bíblia diz, era bom que não ouvissem a justiça. Era melhor, seria melhor. Ouvir a justiça e depois tropeçar. Aquele, pois, que puder estar em pé, não faça o quê? Não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana.
Deus é fiel para nos dar o quê? O escape. Quem é o nosso escape? Jesus. Venceu a cruz. E o fim da lei é Cristo Jesus. Então, quem tentar guardar a lei sem Jesus está a tentar o impossível. É exatamente assim. Cristo venceu a cruz. E agora ele faz o quê? Está a intercessão perante o Pai. Pai, meu sangue, meu Pai. Para quê? Para o seu remanescente que está onde? Aqui na terra. Por isso, quando Cristo ressuscitou, foi ao céu. Alegrai-vos vós que habitam onde? No céu. Quem está no céu não são os anjos? Deram gratidão, alegria a Cristo Jesus. E Jesus, dando pausa, há um remanescente lá na terra, que eu morri por eles. Estamos a entender, irmãos? Então nós, cada um de nós aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de nós, para nos guardar de dia, de noite, ao levantar-se, ao caminhar. Lembre-se, quem guarda a lei de Deus são os querubins, entendemos? Os querubins, os anjos da glória, estão em cada um de nós aqui. Porque nós fazemos o quê? Guardamos a lei de Deus. Entendemos? Então, esta é a função de nos guardar até o dia da redenção. Quando Cristo vier, aquela manhã gloriosa, todas as coisas que estamos a viver, por mais que você caminhe, pense em desanimar, não é? Pense em desanimar. E Jesus diz que, anima-te, caminhe, é assim mesmo, vá pela frente. Hein? Não vire para a direita, nem para a esquerda. Olhe para a minha cruz. Eu também venci o mundo. Jesus foi feito o quê? Foi feito o quê? Foi expulso até da sua comunidade, foi pisoteado, foi insultado. Já você, as feridas que ele tomou por conta de nós. Então, quando houver dificuldade na vida, pensas em desanimar, olhe para quem? Para Cristo. Olhe para Cristo. E olhe para onde? Para o céu. É lá onde virá o nosso socorro. Que Deus possa nos abençoar. E a luta, saibam, não é contra carne e sangue, mas sim contra o príncipe deste mundo, que é Satanás. Jesus já venceu por nós. Então nós fazemos o quê? Caminharmos assim como Ele deseja que a gente caminhe. Estamos juntos, não é? Que Deus possa abençoar e que o selo de Deus possa ser para com todos nós e que ao virmos aqui não seja em vão conhecermos a verdade e voltarmos ao nosso vômito, ao nosso vômito, o dono que nos escravizava, que é Satanás. Sabemos o príncipe das trevas tem levado muitos dos nossos irmãos ao cativeiro, mas Jesus, ele vem com o quê? Com o quê? O seu sangue para nos libertar. E agora, quem deve levar o nome de Cristo somos nós. Então, quando vamos casa a casa, nós estamos a lutar com aquela pessoa que está a dar tudo. A luta aí é de Cristo e Satanás. Os demônios já estão lá. Depois, quando formos a casa, temos que orar. Porque lá estamos a encontrar, confrontar os demônios. Então, quando vais dar estudo bíblico e aquela pessoa ouve e gosta da mensagem, os demônios ficam como perturbados. Estamos para perder alguém aqui. Tem que se fazer o quê? Uma urgência. Então agora, não pare de orar. Que Deus abençoe e vamos orar para terminar. Muito obrigado, Santo Deus, que estás no céu. A tua habitação é entre os querubins. Hoje, Senhor, pleiteando em favor de toda a raça humana para que tenha a vida eterna. Liga o testemunho, sela a tua lei entre os teus discípulos. E o Senhor possa ser com a menina dos teus olhos. E o teu poder, a sua graça transformadora, possa vivenciar o nosso cotidiano. E o mundo ver que, na verdade, o Senhor nos enviou, assim como foram os teus apóstolos. Concede-nos a capacitação de refrigério do Espírito Santo. Não nos deixes perecer no engano de Satanás. Sozinhos, Senhor, não poderemos vencer. Mas quando o Senhor, do lugar santíssimo, enviar a luz para com seus anjos, para com seu povo, a menina dos teus olhos, vamos vencer e triunfar para darmos bem-vindo seja o seu nome, e eternamente seremos gratos, porque o Senhor nos amou com amor eterno e co-herdeiros da salvação, pelo doce amor de Cristo Jesus, seja feita a sua vontade. Amém.